Como que aquela mulher vai conhecer a Deus se ela não me conhecer e o amor de Deus na minha vida? E foi nisso, durante esse 1 ano todo, eu faço o que Deus tocou no meu coração de fazer da forma que eu consigo. Você que está aqui nesta noite, você precisa entender que você pode fazer, grande ou pequeno, não é o tanto que você acha. Você acha que está fazendo pouco? Não. Faça o que você dá conta. Para o reino de Deus, nós somos um corpo e todo o corpo precisa. Cada a minha mão pega meu celular, né? Ela vai pegar só isso aqui. Eu não vou conseguir pegar essa mesa só com uma mão, mas com as duas eu consigo. E Deus nos uniu para um propósito. Então é isso. Nós somos uns com os outros, incentivando uns aos outros, porque nós somos todos imagem e semelhança de Deus e fomos criados para um propósito. E aí Deus me deu o jardim da adoração. Então eu comecei a fazer o jardim. E no momento que eu estava no jardim, Deus começou a falar comigo sobre o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós deixamos a glória de Deus, a liberdade do jardim, para viver nos castelos escuros, para viver presos pelo sistema do mundo, e deixamos a glória do Criador. E isso nos deixa amargurados. A amargura do coração gera o espírito da inveja. Mas a inveja não é contra o irmão, não é contra nada. É o espírito da inveja. É o espírito da mentira, é o espírito de não sei o que. Isso é espiritual, gente. E aí o que acontece? Eu vou falar agora que a inspiração do Brian foi da parte da Bíblia, a primeira vez que ele abriu, e ele falou assim: mamãe, eu quero aprender de Davi. Eu falei: como ele sabe o que é Davi, gente? Abriu a Bíblia, é de desenho, mas desenho preto e branco, né? E Davi, ele era um homem glorioso, porque ele sozinho, ele amava os animais, ele escrevia para Deus estando sozinho. E quando ele conheceu o rei Saul, ele era rei, gente. Agora vamos lá, um menino e um rei. O rei era culto, inteligente, ele era extraordinário, mas ele deixou a glória do Senhor e deixou a amargura entrar no coração. Com aquilo veio a inveja. O que a Bíblia fala para nós? Que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Se o meu olho estiver escuro, se a minha face está fechada, como que eu vou ver o brilho, a glória de Deus, a beleza das pessoas, se eu estou com os meus olhos tampados? Então Saul, ele deixou a glória de Deus. E Davi, sendo um menino, quando ele tocava, o espírito, potestades espirituais, dava paz para Saul. Aliviava aquele homem naquele momento. Olha só, a palavra ela é viva. Quando você está ouvindo a palavra de Deus e você faz aquilo que Ele tem para você, você vai falar, você vai ser a boca de Deus na terra. E isso não é para a tua glória, não é para a minha glória, não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. Mas quando a gente sente a glória de Deus, nós nos sentimos amados e o amor nos tira, nós temos hoje, da depressão, da tristeza, da angústia. Quando estamos tristes, nós não conseguimos ver a beleza dos nossos filhos, do nosso lar, nós não conseguimos ter paciência com quem está do nosso lado. Nós deixamos a glória do Senhor para viver presos no mundo. E nós precisamos entender. Agora eu vou colocar um pouquinho do meu livro aqui, vou contar. E Deus me deu o livro Jardim da Adoração, e nesse dia Ele trabalhou comigo. Jesus nos fez para andarmos em bando, não só nós, mas como os animais. E quando eu cheguei em casa depois de um culto, eu fui fazer o Brian dormir, e meu coração começou a disparar, e Deus falou comigo: escreve. Eu tenho esse livro todo no meu WhatsApp. E eu fiquei até 5 da manhã escrevendo esse livro. O Flávio falou: acordou mais cedo? Eu falei assim: não. Enfim, escrevi o livro. E eu vou pincelar algo que está no livro, que Deus trabalhou no meu coração, sobre o jardim da adoração. Vocês sabem que no jardim existem as joaninhas. Elas são bem pequenininhas, não são? E elas são lindas, mas elas são bem pequenininhas. Elas são insetos pequenos e coloridos e admirados por sua beleza. Mas para você ver uma joaninha, você tem que abrir os seus olhos da admiração e olhar as pequenas coisas. As joaninhas são extremamente importantes no controle biológico de pragas, já que tanto as larvas como os adultos são predadores vorazes. As cores brilhantes deste inseto
desencorajam o ataque por parte dos predadores. Olha só para você ver. Uma joaninha daquele tamanho, ela faz um predador não atacar um jardim. Aí nós, muitas vezes, somos uma joaninha, mas a gente fala assim: eu sou tão pequeno, ninguém olha para mim. Nós somos uma joaninha e achamos que não somos importantes por causa do nosso tamanho. Só que para Deus não existe tamanho. O próximo do jardim, vocês conhecem os caracóis? Os caracóis, eles durante a vida todinha deles, andam mais ou menos uns 9 metros. Um caracol anda 9 metros. Ele é tão pequeno e alcança aqueles pequenos espaços em toda a sua vida. O caracol desempenha um papel fundamental em sua existência, tornando-se um cumpridor do seu propósito. As borboletas são importantes polinizadoras e alimentam-se de líquidos. O corpo da borboleta é muito leve, as asas são muito largas, mas mesmo assim ela acaba conseguindo pousar na flor aberta. A borboleta, ela tem também o seu papel fundamental no jardim. Você pode observar que a borboleta é diferente da joaninha. Comparar a borboleta com a joaninha, as duas são muito bonitas. Mas quem você vê mais rápido no jardim? Borboleta. E as duas cumprem papéis fundamentais da mesma forma. Tem a formiga, ela tem cara de trabalhadeira, né? Trabalha, vai, anda, e diz que uma formiga pode andar muitos quilômetros em um dia, gente. Já um caracol, durante a sua vida todinha, pode andar até 9 metros. Agora você pensa, uma formiga, 9 metros não é 10 minutos para uma formiga, né? E olha assim para você ver, se você pegar aqui a função da formiga, ela faz um papel na terra muito grande. Ela oxigena a terra, ela tira aquelas folhas, né? Aquelas coisas que já estão morrendo no jardim, as formigas vão e tiram. Mas você já pensou se o caracol olhasse para a formiga e se achasse menos importante que a formiga? Vocês concordam comigo que Deus é extraordinário em tudo que Ele faz? Porque Ele dá valor a todas as pessoas. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o que ele põe na sua cabeça? Você não consegue, você precisa disso e daquilo outro. Para a gente finalizar aqui, parte do jardim. Vamos lá, as aves do céu. Todo mundo vê. Nós amamos os passarinhos, né? Passa a criança, a gente vai falar, passa a Joaninha assim pulando, tentando voar, tadinha. A gente vai falar assim, olha a Joaninha pro nosso filho. Não, a gente vai falar assim, olha o pássaro. Mas um não é mais importante do que o outro. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Você é extraordinário. E Deus colocou no meu coração o seguinte: pessoas extraordinárias que não sabem para onde vão porque não estão ouvindo ao Senhor para ver a sensibilidade do seu propósito. Quantas vezes eu deixei de trabalhar? Quantas vezes eu deixei tudo para sentar e ouvir a voz de Deus para escrever cada folha desse livro? E eu deixei. E se eu não deixar de ouvir a voz, de trabalhar, ou de fazer qualquer coisa para o meu irmão que eu estou vendo, como que eu vou fazer para Deus? E a gente vive num mundo muito corrido, que as pessoas não têm tempo de nada. As pessoas, elas não param para tomar café, não param. No máximo com a família, estão perdendo o melhor de Deus na vida delas. Então aqui, para a gente finalizar com a gente, tem mais no livro, depois vocês lêem os detalhes, né? Porque Deus criou o homem, né? Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, macho e fêmea, para criar uma família. O homem que domina sobre todos os animais, o homem dominava sobre tudo, desobedeceu. E os animais até hoje continuam seguindo o propósito deles. E o que o homem faz? Estraga a natureza, bota fogo nas coisas. E os bichinhos estão lá tentando fazer a parte deles. Eles saíram do propósito deles. Eles vivem no jardim, eles vivem na selva, eles vivem onde for. E eles obedecem a Deus. E eles são felizes por isso. Você não vai ver uma Joaninha com depressão, gente. Porque viu a borboleta voando. E ela não voa, ela plana, né? Assim, que você joga a Joaninha assim, ela tenta pular, mas ela dá aquela planada assim e vai indo até cair no chão, sem morrer, graças a Deus, né? Então Deus deu para nós a imagem e semelhança dele.
que nós deixamos o jardim da adoração. No dia que eu estava orando, Deus me deu essa capa. Ela é um pouco diferente, né? Porque é um castelo com prisões. Existem muitos, vou falar de cantores, né? Cantores extremamente famosos que se mataram, que ficaram depressivos. Às vezes eles tinham uma multidão aplaudindo eles, e eles queriam o amor de uma única pessoa. Nós muitas vezes temos pessoas importantes na nossa vida que mexem no nosso coração. E às vezes aquilo já basta para que ele deixar aquela multidão que aplaude ele e tirar a própria vida. Mas Deus, ele veio para nos libertar. E quando nós olhamos para o Senhor e quando nós ouvimos, gente, quando nós ouvimos, Ele preenche o nosso vazio. Porque nós sempre buscamos aquilo que nós não temos. O ser humano é desse jeito. Mas enfim, ligando o Jardim da Adoração com o livro sobre as flores. Mais uma vez eu pincelo. Gente, eu não imaginei que eu ia lançar esse livro. É clichê falar isso, mas é verdade, gente. No último capítulo do livro, chama A Matemática de Deus. E quando eu terminei de escrever o livro, porque o livro, Aceitando a Realidade, ele é mais voltado para o lado da psicologia. O Jardim da Adoração, ele é um livro ligado a propósito. E quando eu terminei de escrever ele, Deus falou comigo assim: Jéssica, o homem pode se melhorar, mas ele não tem o amanhã. Porque o amanhã pertence a mim, e uma matemática sem todos os elementos não é perfeita.